Eita, essa pandemia, hein? A pandemia e a angústia causadas por um futuro incerto são desafios que todos nós estamos enfrentando, sem exceção. Esse momento afeta muitos setores das nossas vidas, inclusive a saúde física e mental. O resultado disso tudo, em muitas situações, medo. Medo. Como lidar com esse sentimento em épocas tão difíceis é o que vamos conversar agora com a nossa convidada maravilhosa, Tatiane. Tudo bem? Tudo jóia. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, não? Pois é, tava com saudade já. Eu também. Ah, eu ia falar, você não trouxe o livro? Tem que trazer. É De Angela. De Angela. De Angela. Todas as vezes eu pergunto, olha... Esse é o livro dela, mas a gente vai conversar agora sobre essa situação de medo. É muito comum, todo mundo tá com medo, né, Tati? Sim, principalmente neste momento. Mas assim, o medo, se a gente for observar, é algo que assola a humanidade desde o início, né? As pessoas têm medo de falar em público, têm medo de dar errado, têm medo de não ser aceito, tem medo, exatamente, tem medo até do sucesso. Exato, e se minha Tati. empresa, se eu montar uma empresa e essa empresa crescer muito, e tiver muitos funcionários e muito lucro, o que eu vou fazer para conciliar tudo louca, isso? né? Exatamente. E tudo isso porque a nossa mente vai criando uma série de questões. Tem até um estudo que fala que 95% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Ou seja, a gente fica o tempo todo pensando em coisas que talvez nunca aconteçam. E se elas acontecer, na hora que acontecer, a gente resolve. Mas não, a gente fica com aquela ansiedade, aquela antecipação do medo, que prejudica muito. Então, a ansiedade antecede o medo. Antecede. É você se preocupar por muitas coisas que nem aconteceu e que talvez nunca aconteça. aconteçam. Exatamente. Agora, curioso é essa história que você falou e que eu entrevistei a dona da Sodier, a Cleusa. Sim. E eu fiquei muito impressionada que ela falou que ela tinha medo. Assim, quando ela completou 30 lojas, ela falou, não, eu vou parar. Eu vou parar porque 30 é muito. Aí ela conseguiu 50. Não, vou parar. Até que ela se deu conta que estava com medo. Como que a gente pode ter medo de dar certo, Tati? Sim, essa preocupação assim com o que vai acontecer, será que eu vou conseguir, será que eu sou boa o suficiente? E o mais bacana, o que nos consola, é saber que até as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm esse medo também. Verdade. Então, quando você olha e fala assim, isso é algo natural, é algo normal, todo mundo tem, e eu só preciso saber lidar com isso, fica muito mais fácil. E uma das coisas que a gente tem que entender, Regina, é a diferença entre prudência e medo. Ótimo. Porque quando a gente tem muito medo, o medo nos paralisa. O medo, você fala, por exemplo, se eu tenho um medo de pavor de saltar de paraquedas, eu nunca vou saltar de paraquedas. Agora, se eu tenho prudência, eu vou saltar com alguém que é seguro, eu vou pesquisar se o local é seguro, vou fazer as aulas que forem necessárias e vou saltar mesmo estando com aquele frio na barriga, mesmo estando com ansiedade. Então é possível enfrentar o medo. Exatamente. Quando é uma prudência, isso é saudável, é até bíblico. Se você tem prudência, você analisa os prós e os contras, você se prepara antes de agir. Agora, quando você tem medo, isso te paralisa, te gera um pavor que te impede de prosseguir, de conseguir muito mais resultado. Então, o medo, o pavor, ele é péssimo. O que a gente tem que ter é a prudência e saber dosar tudo isso. Nós temos depoimentos de pessoas sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada. Olá, programa Mulheres. Eu acredito que o meu principal medo no momento seja não me adaptar às mudanças que esse período pede, tanto profissional como pessoal. Um dos meus maiores medos é perder o controle das coisas. Nessa época de pandemia, a gente não tem controle de nada que está acontecendo. Uma coisa que eu gosto de fazer é cozinhar, porque me faz desligar do mundo e eu sinto que eu tenho mais controle. Nessa pandemia, eu tenho medo dessa doença e por conta disso me alimento muito bem e pratico atividade física. São três situações criativas, né? Exatamente. A que se alimenta, a que cozinha. Então, essas três mulheres acharam uma via para lidar com o medo? Sim. A gente pode falar isso? Elas já focaram na solução, por exemplo, meu medo é com relação à minha saúde. Então, o que eu posso fazer para não ficar doente? Vou fazer atividade física, vou me alimentar bem, vou cuidar do meu sistema imunológico. Então, ela está na prudência. E aí, a prudência não paralisa, não impede ela continuar trabalhando, avançando. Por exemplo,
nesse período de pandemia. Muitas pessoas falaram, e agora? O que vai ser? Porque é muito incerto. Mas quantas empresas cresceram, quantas pessoas se reinventaram nesse período, porque elas não ficaram paralisadas. E eu gostei muito da que comentou sobre gastronomia, cozinhar. Bonitinha demais. Porque é um método que qualquer pessoa que está em casa pode aplicar, que é o seguinte, o nosso cérebro, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo com excelência. Então, eu não consigo pensar numa coisa ruim e numa coisa boa ao mesmo tempo. Eu consigo intercalar, ficar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas ao mesmo tempo é impossível. Então, todas as vezes que o medo vier e a gente não tem controle, de repente, do nada, você começa a sentir medo das coisas. Eu faço muito esse exercício de maneira consciente, intencional. Eu começo a pensar, quais são as coisas boas, pelo que eu sou grata, o que eu quero fazer, quais são os meus sonhos, quais são meus hobbies. Essa dica é ótima, Tati. Então, quando eu começar a ser invadida pelo medo, vai nessa linha de raciocínio. Exatamente. Você substitui imediatamente o pensamento, de forma bem proposital mesmo, e quando você vê, muda todo o seu estado, até fisiológico mesmo, até fisionomia, tudo altera. Vale anotar ou só ficar mentalizando e me lembrando coisas pelas quais eu sou grata já resolvem? Vale anotar. Para quem ainda é mais visual, sinestésico, é legal porque você anotando, você força a sua mente, fala assim, é aqui que eu quero que você foque. Não dá pra gente sentir medo e fé ao mesmo tempo. Então, quando você direciona os seus pensamentos para fé, para projetos, para sonhos, aí você consegue parar de ficar tanto tempo no medo. Tati, no seu livro, olha, eu ia perguntar, é didático. É didático. É didático, tem atividades, tem dicas. Faça o tempo enriquecer você, essa é a ideia, viu? Olha aqui, olha, abri aleatoriamente no capítulo 6. Fantástico. Que é muito apropriado, né, para essa situação. Sim. A gente não abandonar os sonhos, os propósitos, retomar. Porque eu vejo muita gente que tem a sensação, e elas falam, que a vida ficou de lado e que elas estão esperando para retomar a vida, mas quando? Exatamente. É meio que deixa a vida me levar. É isso. E às vezes quando a gente deixa a vida nos levar, a gente não vai para o caminho que a gente gostaria, porque é como se você tivesse o poder de escolher o que você quer, qual caminho você quer pegar, mas aí você não escolheu e foi no fluxo, foi na onda, sabe? E é possível retomar o leme da minha vida, Tati? A qualquer momento. Você sabe que eu tenho visto várias histórias inspiradoras, assim, de pessoas com 70 anos, com 80 anos, que deram a reviravolta, assim. Teve um caso que a gente viu com 60 anos, uma pessoa queria desistir da vida, que ele falou, nossa, olha, perdi meu casamento, meus filhos não me valorizam, desistiu da vida, e daí, do nada, ele começou a escrever os sonhos dele. Ele falou, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria de diferente? E ele começou a escrever os projetos, os sonhos e tal. Naquele momento ele falou assim, mas o que me impede de fazer isso agora, com 60 anos? Com 80 anos, ele se tornou um bilionário. De 60 a 80 anos, ele teve um crescimento exponencial. Não, americano. Mas tem casos no Brasil também. Inclusive, quando eu estava vindo para cá, eu peguei um Uber, que foi incrível. Comecei a conversar com o Uber, né? E a gente passou e um mendigo pediu dinheiro. E aí ele pegou e falou assim, sabia que eu já fui mendigo? Aí eu falei, é mesmo? E o que mudou? Ele falou assim, foi um momento em que uma pessoa me levou para o centro de reabilitação e naquele momento eu comecei a ver que eu tinha perdido minha esposa, perdido os meus filhos e eu quis recomeçar. Aí ele falou assim, aí eu saí das drogas, saí de tudo e hoje eu trabalho como Uber, sou muito bem sucedido. Retomou a vida dele. Retomou a vida. E ele falou, eu ficava na rua aqui pedindo dinheiro nos carros, eu vivia essa vida deles. E o mais bonito assim que ele me falou é que ele falou assim, Tati, eu terceirizava muito, eu me colocava como vítima. Todo mundo era culpado da minha derrota. Quando eu resolvi assumir o controle da minha vida e ver que o único responsável era eu mesmo, foi quando as coisas começaram a mudar. A gente vai retomar a nossa conversa. Tá aqui conversando com a Tati, eu falei, mas tá ali meu botão. Pronto. Eu lembro de onde a gente parou, que é o seguinte, eu acho que a gente faz essa armadilha, independente do grau de sucesso, de realização, eu acho que a gente vive armando essa arapuca, que é culpar os outros. Exatamente. Pelo que a gente não fez, pelo que a gente fez. Como é que eu me livro disso? Nossa, e esses dias eu estava conversando até sobre isso. Eu falei assim, quantas vezes a gente acha que a nossa família tem a obrigação de nos ajudar, que os nossos amigos têm a obrigação de nos ajudar, e não, a gente tem a obrigação de nos ajudar. Tem até uma frase de Shakespeare que eu gosto muito, que ele fala assim, plante o seu jardim ao invés de esperar que alguém lhe traga flores.
Então é bem isso, né? O que eu tenho feito pela minha alegria, para o meu bem-estar. Pelos meus sonhos. Pelos meus sonhos. E começa exatamente nesse ponto. É você parar e pensar o que eu quero para minha vida. Porque não tem significado nenhum a gente viver uma vida em que a gente vive a vida dos outros também. Quantas mulheres têm vivido a vida dos seus filhos ao invés de viver a sua própria vida? Então é um momento de você falar o que eu quero para mim, o que eu gosto para mim. Eu me lembro de uma pesquisa que eu vi que falou assim, todos os profissionais de sucesso têm tempo dedicado a um hobby. Qual que é o seu hobby? O que você sente prazer em fazer? O que você gosta, curte? Que é um momento ali só seu e que isso até estimula a sua criatividade, sabe? Então, é esses momentos de parar, pensar e escrever e ter tempo na agenda dedicado a algumas coisas que são importantes para nós, que faz completa diferença. Porque se eu não tenho tempo para mim, como que eu vou ter tempo para outras pessoas? E eu acho legal a gente falar disso de hobby, de sonho e tal, porque está sendo um ano que tá tudo muito esquisito, né? Ou a gente está tentando retomar o que não dá para retomar, ou a gente está sofrendo pelo que perdeu, ou se lamentando pelo que está dando errado. Tem espaço para sonho, para hobby e tal? Sempre tem, né, Tati? Sempre tem. E você falou uma parte certa, assim, quando a gente fica focando muito no que a gente perdeu, querendo retomar algo, aí a gente está com foco e energia nas coisas erradas. O nosso foco é, tá bom, o que passou, passou. O que eu vou fazer a partir de agora? O que é importante para mim a partir de agora? Essa deve ser a nossa mentalidade. Então, aprender a viver o hoje, a viver o presente e construir, se reinventar daqui em diante é o que vai fazer completa diferença, sabe? Tá. E você acha que para as mulheres está sendo um pouco mais puxado? Por conta da rotina familiar? Porque vira, quem acaba dando conta da casa, dos filhos e tal, somos nós, né? Você acha que isso é uma visão minha porque eu sou mulher ou não? Faz sentido? Faz sentido, mas mais até porque a mulher se cobra muito. Talvez se não se cobrasse tanto, eu conheço algumas mulheres que sabem delegar, que sabem dividir as tarefas com os filhos, com o esposo e que contrata alguém, vamos ver o que a gente divide aqui para não ficar sobrecarregada. Mas tem muitas mulheres que se sentem na obrigação e se culpam se não conseguir dar conta de tudo. Nossa, eu que preciso cuidar dos filhos, eu que preciso cuidar da casa. E aí, se ela carrega um peso muito grande sobre os ombros, fica muito pesado de fato. Então é uma escolha. A mulher ela é mais emocional, então ela fica mais suscetível a isso, mas quando você entende que o maior poder que nós temos está na nossa mente e que você pode direcionar os seus pensamentos, a sua mente na direção certa, que vai te potencializar, que vai te ajudar, aí tudo muda. Então é a mulher falar, peraí, o que eu vou colocar de delegar aqui, o que eu vou dividir as tarefas com a família, não vou carregar esse fardo sozinha não, e vamos ter sonhos, ter projetos também, inclusive até para quem está endividado. Uma das dicas para quem tem dívida é o seguinte, ao invés de você pegar todo o dinheiro e só pagar a dívida e ficar sofrendo, você tem que tirar 10% para investir em algum sonho e projeto. Aí você fala, mas Tati, eu tenho dívidas, Tati? Exatamente, porque senão você não tem combustível, não tem gás para ganhar mais dinheiro. Tipo, todo o dinheiro que eu ganhar vai ser só para pagar a dívida, então não tem combustível para ganhar mais. Aí quando você pega 10%, direciona para um sonho, para um objetivo, isso te dá um combustível, um ânimo novo para você conquistar. Mas aí é claro que tem que ter isso na ponta do lápis, 10%. O problema é quando a pessoa extrapola. Tipo, e acaba como mudando uma fuga. A proporção, né? Exatamente, como uma fuga. Eu quero gastar, eu vou no shopping, não quero nem saber. Eu passo um cartão de crédito aqui, ó, nem vejo o que vai ser no final do mês. Onde que eu acho o seu livro, Tati? Ó, já está nas principais livrarias. Me chamando também nas redes sociais, eu no direct eu mando o link para todo mundo, mas tem todas as livrarias, tem na Amazon, tá bem disponível, bem distribuído. Que alegria, parabéns, viu? Obrigada. Eu vou dar o Instagram da Tati, Tati De Angela. Tati, T-A-T-H-I, é Tati com T-H. Isso. Underline, D-Andela, D-E-A-N de navio, D-H-E-L-A. O livro Faça o Tempo Enriquecer Você está disponível em todas as livrarias, mas se você entrar no Instagram da Tati, underline De Angela, eu falo De Angela porque é mais fácil de memorizar para gravar, mas é Tati De Angela, você consegue o seu exemplar, eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Minha querida, muito obrigada. Oh, eu que agradeço, é sempre um prazer vir aqui, viu? Muito gostoso bater papo com você. Até breve. Até breve.